Bem-vindos ao podcast Menos Pausa, uma iniciativa da Academia da Menopausa em parceria com a Singular Pharma, com o objetivo de desmistificar tudo importante relacionado à saúde integral da mulher, sobretudo na menopausa. Eu sou Olga Goulart e o episódio de hoje é ganho de massa e atividade física. A doutora Vanessa Brasileiro, nutricionista, é a nossa convidada e também estarão aqui conosco compondo a mesa o doutor Jorge Valente, que é médico ginecologista, e a atleta Alessandra Penário Melo, mais conhecida como Leca. Ela é ultramaratonista e vai trazer muito das suas experiências nessa fase para compartilhar conosco. A Vanessa Brasileiro, ela é nutricionista, especialista em nutrição funcional, esportiva e modulação intestinal e tem uma vasta experiência na área de saúde da mulher. Ela é uma entusiasta no comportamento humano, atualmente membro da Nova Acrópole Brasil, Escola de Filosofia, à maneira clássica. Achei isso perfeito para o nosso bate-papo de hoje. A nossa convidada, ela é do corpo clínico da WK, Centro de Saúde Integrativa, e Clínica Vitalitar. Bem-vinda, Vanessa, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que o saldo vai ser muito positivo depois das suas explicações. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho de um tema que eu sou apaixonada, que é a nutrição, unido aí à atividade física e um momento tão marcante da vida da mulher, que é esse ciclo aí da menopausa. Pois bem, o Dr. Jorge Valente, ele é médico ginecologista que carrega também uma experiência de muitos anos trabalhando com longevidade saudável e terapia ortomolecular, especialista em implantes hormonais. E todos os estudos sugerem que as alterações hormonais, gente, nesse período da menopausa, especialmente com a diminuição do estradiol, conduzem a um aumento, né, da massa gorda e diminuição da massa magra e óssea também. Agora, com informações, a gente vai conseguir reverter isso, né, doutor? Nós sabemos da importância de trazer essa temática à tona e eu estou muito feliz que nós estejamos juntos aqui nessa mesa com especialistas tão importantes para desdobramento dessa temática. Olá, pessoal. É muito importante esse tema porque a preservação da composição corporal saudável é fundamental para a manutenção da saúde como um todo. A manutenção da massa magra é importantíssimo para que você adoeça menos, porque a gente sabe hoje que o músculo é um órgão endócrino que produz citocinas anti-inflamatórias. A gente sabe que o desfecho numa UTI de um paciente crítico depende da quantidade de massa magra que ele tem. Você vai ter muito mais sobrevida para que o seu médico lhe tire de um quadro crítico se você tiver mais massa magra. Então, é importantíssimo que a mulher na menopausa tenha essa preservação. Muita gente pensa só na osteoporose, que vem precedida da osteopenia, mas que vem precedida da sarcopenia, que é a diminuição da massa magra, e que vem precedido da dinapenia, que é a diminuição da força. Então, o primeiro passo é quando você sente que está perdendo força. Daí, você pode chegar, inclusive, até a perda de massa óssea. Por esse motivo, a prevenção é o mais importante para você evitar esse impacto, aumentando saúde e qualidade de vida das mulheres nessa fase. Perceberam, né, gente? A temática hoje está instigante, é nesse ritmo que a gente vai. A Alessandra, gente, a Alessandra Penariol Melo, mais conhecida como Leca, ela é ultramaratonista de águas abertas e foi a primeira mulher a fazer a travessia Salvador-Morro de São Paulo, 60 quilômetros em menos de 24 horas. Ela é atleta da Singular Pharma e eu estou muito curiosa para saber de onde está vindo toda essa energia e qual é o caminho que ela está trilhando em termos de alimentação, de sono, de equilíbrio, de um modo geral. Tudo bom, Leca? Tudo bem, olá pessoal, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Estou vendo que esse bate-papo para mim, eu como mulher de quase 50 anos, faço 50 anos esse ano, como mãe, como profissional, como atleta amadora, vai ser um grande aprendizado para mim esse bate-papo. Mas a natação sempre fez parte da minha vida, eu sempre fui atleta amadora, mas o esporte sempre fez parte da minha vida. Eu me cuido desde sempre, né? Cuido da minha alimentação, cuido da hidratação, cuido do meu sono. Quando eu virei ultramaratonista de águas abertas, que foi em 2020, porque eu nado em águas abertas há 21 anos, desde que eu cheguei aqui em Salvador e conheci o mar, que eu sou paulista da capital, lá não tem mar. Quando eu decidi me tornar ultramaratonista, o meu técnico falou isso para mim. É isso mesmo que você quer? Porque sua vida vai mudar bastante. Você, como mãe, como engenheira química do polo petroquímico, eu vou precisar, primeiro lugar, que você durma direito.
Então, acabou barzinho, acabou noite boêmia, acabou cervejinha. Eu preciso que você durma bem. E não é só nadar. Você vai precisar procurar um nutricionista, cuidar da sua alimentação e vai precisar fazer fortalecimento no mínimo 3 vezes na semana. Então, sua vida vai mudar bastante. É isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. E de 2020 para cá, minha qualidade de vida mudou muito. Eu já tinha isso na minha vida, de cuidar da alimentação, de fazer fortalecimento, mas dormir direito foi algo que trouxe um benefício muito grande na minha vida. Olha, conversar com pessoas ao longo da nossa vida, né? Pessoas que são praticantes de atividade física, já têm uma consciência maior da importância do sono, de uma boa alimentação e da atividade física em si. É sobre isso que a gente vai ouvir. Olha, preciso ir. Os nossos encontros são às 6 horas da tarde, não são às 10 da noite. Ou seja, são mudanças que vêm para o bem, hein, gente? É isso que nós queremos estimular. Bom, como eu comentei inicialmente com o Dr. Jorge, agora há pouco, a diminuição do estradiol nesse período da menopausa pode estar diretamente relacionado ao declínio da massa magra e, por consequência, da força muscular. Alguns estudos identificam uma redução de 21% na força muscular das mulheres entre 25 e 55 anos. E ainda também uma diminuição da massa muscular de aproximadamente 2,5% por década. Ou seja, após os 50 anos, a situação já começa a complicar um pouquinho se a gente não estiver atento. Pesquisas nacionais e internacionais relataram que apenas metade das mulheres com idade entre 50 e 64 anos fazem algum tipo de atividade física regular e apenas 1/4 delas relatam a prática de exercícios físicos de alta intensidade. Assim, a diminuição da atividade física pode ser um importante fator para a dificuldade do ganho de massa muscular e é isso que nós vamos tentar desconstruir no nosso episódio de hoje. Como a alimentação pode ajudar? O que não pode faltar nessa fase? Vamos lá, doutora Vanessa. Como é que a menopausa afeta esse ganho de massa muscular em mulheres? Normalmente, o declínio desses hormônios impacta muito, né, na produção ali, na síntese proteica. Porém, eu costumo dizer que isso não é um fim, né? Então, se a mulher conseguir ali fazer estímulos com uma alimentação adequada, com um sono adequado, praticando atividade física regularmente, ela consegue sim ter um ganho de massa muscular bem expressivo. E o que eu vejo muitas mulheres negligenciando principalmente, até porque a alimentação é o que vai nutrir as células, é a proteína ao decorrer do dia. Então, normalmente, essas mulheres consomem pouco aporte proteico ao decorrer do dia. Então, a gente precisa melhorar esse suporte aí, né? Então, esse macronutriente ali seria um ponto ali que a gente deveria se atentar mais. Fora a distribuição também de macro, micronutrientes e fibra ao decorrer do dia. Então, não adianta ali a mulher querer normalmente suplementar, que normalmente muitas querem, o colágeno e o whey protein, tá. Mas a base, como é que tá? Como é que tá a base alimentar do seu dia? Tá bem estruturada, tá sendo bem direcionada, tá evitando alimentos ultraprocessados, cheios de açúcares, conservantes. Então, isso aí que vai impactar um bom aporte ali de síntese proteica. Então, sem esse aporte aí, já vai ter uma dificuldade maior. Ok, bom, eu acredito que essa anamnese, né, essa avaliação clínica deva ser o pontapé inicial. Nós, mulheres, habitualmente fazemos o nosso check-up anual com o nosso médico ou médica ginecologista, né, Dr. Jorge Valente. E começamos nessa fase, por N motivos, né, umas mais cedo, outras mais tarde, a sentir uma queda de performance. Na maneira de dormir, na sua disposição, no seu rendimento, na questão da melancolia, enfim. Cada um apresenta em fases diferentes e sintomas diferentes. Eu quero saber por onde começar, mesmo porque em algumas situações pode ser que a mulher nem esteja menstruando, no caso daquelas que utilizam um DIU ou outra situação assim. Como é que você prepara essa sabatina para uma mulher que você recebe em seu consultório, doutor, e orienta, né? Qual será a conduta, como é que você constata de fato que esse declínio já é um fato e já começa a prescrever uma mudança de hábitos a partir daí, hábitos alimentares e de estilo de vida? Eu acho que assim, a prevenção é algo muito importante.
A gente precisa fazer uma poupança para a saúde desde o menacme, que é a fase de vida que antecede o climatério. Você tem que ter investido isso na sua juventude. Você não pode deixar para ficar na menopausa para ter essa mudança de hábitos. Quanto mais precoce isso, mais impactante vai ser os seus resultados. Quando a gente pensa em ganho de massa magra, a gente tem um sistema específico no nosso corpo, que é o sistema mTOR. A gente teria 3 pilares principais. Alimentação, como Vanessa muito bem disse, por conta da proteína, a gente não absorve proteína, mas para construir proteína a gente precisa se alimentar de proteína, fragmentá-la em aminoácidos que vão ser transformados em proteína dentro do nosso corpo. Então nosso cabelo, nossa pele, nosso músculo, nossos receptores, nossos hormônios vêm das proteínas. Para que você mantenha uma massa magra, você precisa ter uma ingesta média, 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso disso, vai variar com a individualidade. E isso tem que ser distribuído, como ela bem disse, ao longo do dia. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade máxima de absorção. Ou seja, se você tem 60 quilos e para você tem que ingerir 120 gramas de proteína, aí muita gente acha que é fácil. Eu disse, vai conversar com o Nutri que você vai ver que não é. Porque se você comer 100 gramas de carne, não vai ter 100 gramas de proteína. Você vai ter 30 gramas, 25, a depender de que tipo de carne você está se alimentando. Então veja que a conta não é tão fácil. E se você for comer isso tudo também só de carne animal, você vai inflamar o intestino. Você também quiser fazer uma estratégia de eu passo o dia todo fora, vou comer tudo de noite, não adianta, porque a nossa capacidade absortiva de proteína é limitada, de 0,3 a 0,5 por refeição, mudando um pouquinho no pós-treino, porque a gente abre o sistema mTOR depois que a gente treina, por isso que às vezes é uma estratégia boa aumentar um pouco a proteína depois de treinar, porque nesse período a gente absorve um pouco mais. O segundo tripé é o nível hormonal. A gente tem vários hormônios importantes para isso. A testosterona, o estrogênio na mulher é importante, o GH é muito importante, o DHT é muito importante, porque a testosterona mais potente que a gente tem no nosso corpo é o que dá mais força, é o que vai dar mais resultado no treino. Então a gente precisa ter um equilíbrio. E aí muita gente jovem com nível hormonal bom me diz assim, doutor Jorge, eu estou precisando de um anabolizante. Eu disse, eu também acho. Pelo seu estilo de vida, o seu principal anabolizante é dormir. Porque sem dormir você não faz nem GH, sem dormir você não faz melatonina, que é o principal sensibilizador do receptor de testosterona, e não produz testosterona. E o terceiro pilar é atividade física. Não existe construção muscular sem estimular o músculo. Então, se esses 3 pilares, hormônios, alimentação, atividade física, não estiverem em equilíbrio, ninguém vai ganhar massa muscular. E obviamente que isso é um resumo breve, mas existem várias substâncias importantes. As vitaminas do complexo B são importantíssimas. O magnésio, o zinco, a vitamina D, porque você faz atividade física, você precisa descanso para recuperar aquele músculo. Como é que a gente ganha músculo? Você vai lá e estimula o músculo com exercício e destrói fibra. Você destrói quando você faz atividade física. O seu corpo entende o quê? Estava fraca essa fibra, a gente precisa construir uma mais forte. Aí você precisa de um tempo de regeneração. E você precisa da matéria-prima para isso. A testosterona, magnésio, vitamina D, complexo B. E se você não der o tempo adequado e não tiver as substâncias que promovam a regeneração, o que vai acontecer é que quando você der o próximo estímulo, ao invés de construir o músculo, você vai só aumentar a inflamação e não ganha massa muscular. Portanto, um equilíbrio em todos esses setores é muito importante para o ganho de massa muscular. Aí por isso que muita gente diz, velho não ganha mais músculo, ganha. Mas por que é um pouco mais difícil? Porque quanto mais a gente envelhece, e eu já sou um senhor de 50 anos, é mais difícil porque maiores são os déficits que a gente já tem. Então, se você não conseguir levar tudo isso que eu falei a um equilíbrio, a uma homeostase, vai ser mais difícil com que você ganhe massa muscular. Verdade. O difícil também é você sair do consultório do ginecologista com todas essas informações e não ir a um consultório de um nutricionista. Porque o que fazer com essas informações todas? E outra, o perigo é que a informação não tão confiável, ela está disponível a todos. E o tratamento individualizado, ele te coloca num caminho mais rápido e mais fácil, mais seguro, né? Não precisa ser também, gente, uma atleta como a Leca de atravessar 60 quilômetros daqui a Morro de São Paulo, mas
eleger uma atividade que te dê prazer ao longo da sua vida vai te fazer chegar nessa fase aí, beirando os 50 anos. Tem catamarã para isso, a gente pode nadar na piscina. A gente pode estar no barquinho de apoio, né? Aliás, tem um filme maravilhoso de uma maratonista que a gente vai citar daqui a pouco. Mas, Leca, quando é que você começou a perceber essas mudanças no seu organismo, visto que você é uma mulher ativa, né? Fisicamente, sempre foi atleta. Estava, como você comentou aqui conosco nos bastidores, que estava utilizando o DIU Mirena, portanto, a questão da irregularidade menstrual já é também fato. E como é que você começou a sentir do seu corpo, né, a partir dessa autoobservação, uma mudança de performance, uma perda, ainda que pequena, da sua performance? Você tem filhos, você tem a sua atividade profissional. E como é que você está administrando nesse momento a sua situação? Olha, 4 anos atrás, quando eu decidi me tornar ultramaratonista, em 2020, e eu comecei a aumentar o meu volume de treino, eu comecei a perceber isso. Então, esse ano eu faço 50 anos. 4 anos atrás, 46. Eu comecei a perceber justamente isso. Muito cansaço, me sentia fraca e comecei a perder muito peso. Eu nadei a minha primeira ultra, fiz em novembro de 21, nadei os 3 faróis. Saí nadando do farol de Itapuã e fui até o farol de Humaitá. Eu estava muito magrinha, a ponto de me sentir fraca mesmo, porque o meu volume de treino aumentava muito e eu não conseguia corresponder ao que eu precisava ter, não tinha força suficiente. E aí, conhecendo, né, a clínica de performance humana, onde eu vou, que tem o Dr. Fabrício, médico nutrólogo, tem a nutricionista, comecei a fazer bioimpedância, e aí a gente introduziu um plano alimentar para mim, que fez toda a diferença. Eu nadei agora, em janeiro de 24, 60 quilômetros, Salvador, Morro de São Paulo. E foram 2 anos de jornada, de preparação, de treino, alimentação, fortalecimento, logística de preparação da equipe. Mas sabe o que foi mais interessante? Em 2023, eu engordei 10 quilos ao longo de 2023 para nadar os 60 quilômetros. E o que foi mais interessante, foi difícil engordar esses 10 quilos. Eu bati o 10º quilo sábado, eu nadei na quinta-feira. Foi muito difícil. Por quê? Porque eu engordei direito. Eu tive um crescimento de massa magra o ano passado, já com 49 anos de idade, que eu fiquei muito impressionada positivamente. Eu achava que eu não acreditava nisso. Só que eu engordei com acompanhamento, comendo direito. E, gente, basicamente... Foi muito difícil. Basicamente, foi a alimentação. Tirou os industrializados, reduziu drasticamente açúcar e sal, entrou com proteína, controlando toda a minha alimentação, muito regrada. Foi o ano inteiro trabalhando isso. E eu engordei muita massa magra, muita massa magra. É impressionante, eu sou a prova viva disso. E com isso me veio força. Eu estava muito... Resistência também, para manter por muito mais tempo. Eu estava muito preparada na travessia. Eu nadei por 23 horas, 20 minutos e 22 segundos. Em nenhum momento eu tive nada de cansaço, eu não passei fome. E ainda eu tive, ao longo desse ano, trabalhamos também com suplementação. E com fórmulas, né? Por isso que eu sou atleta Singular Pharma. E as fórmulas, agora no bate-papo da gente, eu estou entendendo bastante, né? As fórmulas justamente têm muita vitamina, B6, B12, vitamina D, sais minerais, aminoácidos, magnésio, zinco. Minhas fórmulas são todas assim. Então, para vocês, eu sou a prova viva disso. É claro que o Dr. Fabrício, a Lu, lá, eles me explicam, mas é muito assim, eu sou engenheira química, eu não tenho... Né, eu vou absorvendo o que eu posso, eu sou estudiosa, eu gosto de estudar, mas eu estou aprendendo ainda. E hoje aqui eu estou vendo, né? A resposta para suas dúvidas. É exatamente isso. Essa autopercepção é muito importante, porque quem tem que dizer o que fazer são os profissionais. A gente não pode tomar essas decisões por conta própria para não incorrer no erro. Primeiro que suplementação, de um modo geral, não é algo barato. E muitos dos nossos investimentos vão por água abaixo, são excretados na nossa urina, por exemplo, se você não está fazendo uma utilização correta. Então, vamos agora para a Vanessa Brasileiro. Como é que nós vamos aprender nesse momento da vida, né, nessa fase que merece uma atenção especial? Inicialmente, o que a gente deve fazer para fazer esse equilíbrio, esse detox do nosso organismo, desinflamar o nosso organismo e prepará-lo para uma alimentação mais
direcionada, né, para que a gente continue ativa, porque menos pausa, que é o nosso podcast, é tudo na vida, menos parar. É uma forma de redescoberta, é uma forma da gente experimentar coisas novas, da gente se reinventar e viver no nosso máximo mesmo de performance, em todos os sentidos, inclusive sexual, hein, gente? Com certeza, Olga. Eu costumo dizer que a menopausa, ela marca o fim da vida reprodutiva da mulher. Somente. Somente. Mas jamais a vida produtiva, tá? Então, a gente tem que entender isso, desmistificar um pouco, né? Que essa fase é o momento da mulher ter mais cansaço, menos vitalidade, menos performance. Então, hoje, a gente tem muitos pilares aí para ser desenvolvidos, como o doutor Jorge falou, que é o sono, atividade física, uma suplementação bem balanceada. Então, isso é que vai resgatar essa força para a mulher, essa vitalidade, né? Buscar a autoestima que está faltando ali. Então, praticar uma atividade física é muito importante. Assim, a musculação, claro, que é imprescindível, mas eu vejo muitas mulheres falando, Vanessa, mas eu odeio fazer musculação. Eu vejo muito esse consultório. Depois dos 40 é inegociável, mas eu sempre falo para a mulher, vamos ver o que você gosta. Veja um esporte que te encanta. E aí, Leca trouxe aí que o esporte que encanta ela é a natação. Então, a natação é pro mental, né? Pra dar aquele reset na vida. E aí, a musculação, como um treinamento ali de fortalecimento, que ela é necessário para ela, para gerar mais força. Então, normalmente, as mulheres que têm essa dificuldade, começam por uma atividade que realmente ame, que se encante, né, por ela. E aí, a musculação, ela vai vir como uma complementação aí para um contexto. E a alimentação entra como um papel crucial nisso. Tá? Então, e é o básico, que normalmente eu falo, né? O básico é que vai funcionar. Então, a alimentação mais natural possível. Então, a base de tubérculos, de proteínas, de vegetais, folhosos, frutas. Então, essa vai ser a base ideal para um direcionamento de uma dieta mais balanceada. E aí, a de suplementação, por exemplo, a gente vai entrar com creatina para melhorar o potencial de força dessa mulher, que a Clequinha com certeza já toma aí, que melhora bastante aí essa percepção de força, porque a creatina ela ressintetiza ATP para gerar energia, e a coenzima Q10, que é um dos suplementos aí que eu gosto bastante de trabalhar com a mulherada, porque realmente ela é um antioxidante muito bom, é um cardioprotetor excelente e vai nutrir as mitocôndrias, que são organelas ali para gerar mais energia para a mulher. Então, esses dois suplementos ali, além do aporte proteico bem balanceado, são uma das vias assim, melhores que eu gosto de trabalhar. Bom, a questão da suplementação, nós não temos com muita facilidade a mesma qualidade dos alimentos, que nos garanta o aporte vitamínico e em todos os sentidos que o nosso organismo precisa, né? Portanto, essa suplementação, somada a essa falta de oferta, né, de qualidade dos alimentos, e a nossa dificuldade também nessa fase de absorver qualquer um deles, é como o Dr. Jorge falou aí. Nós precisamos de uma quantidade X de proteína, mas você não vai comer aquela quantidade numa carne, numa única refeição. Vai ser quase que impossível. Eu quero saber essa conta da suplementação nesse momento, por onde você começa, assim, a partir dos resultados dos exames e das queixas do paciente, é que você determina qual será o plano a ser seguido? Sim, principalmente da rotina daquele paciente, né? Se tem um momento ali que ele pode ali sentar para comer, fazer uma refeição mais elaborada, mas normalmente a gente precisa distribuir essa proteína ao decorrer do dia. Então, pela manhã, um aporte ali de ovo, ou um franguinho desfiado, um lanche da manhã, se cabe ali para algumas mulheres fazer um lanche, uma barrinha de proteína, ou uma dose de proteína, que pode ser whey protein ou do colágeno, almoço também com aporte proteico bacana, então a gente pode lançar a mão aí de proteínas como frango, peixe, carne. O lanche da tarde também é super importante, tá? E a gente também vai jogar ali umas frutinhas, um iogurte com a fonte proteica e o jantar também com outra fonte de proteína. Então, normalmente, de 4 a 5 refeições ao dia aí é importante que essa mulher faça ao decorrer do dia. Os derivados de leite, sobretudo nessa fase, são desaconselhados ou não? Essa fonte de proteína deve ser animal ou preferencialmente vegetal? Claro que o excesso, tá, da questão da proteína animal vai fazer um pouco mal porque gera inflamação sistêmica maior, mas tudo é um equilíbrio. Então, normalmente, se a mulher tiver um desconforto com proteína do soro do leite, por exemplo, que é o whey protein, eu já lanço mão de outros de proteína. Uma proteína vegana, uma proteína do colágeno, também vai surtir muito efeito para essa mulher, tá? Então, nada em excesso.
Ok. Proteína e colágeno devem vir juntos ou não? Não, sempre isolado. Tá? Isolado? Então, normalmente, colágeno em si sempre em jejum, tá? Pela manhã ou antes de dormir. E proteína ao decorrer do dia. Os horários são muito importantes também de qualquer tipo de suplementação. Nós falamos de alguns aqui, da creatina, do ômega 3, do magnésio, do zinco. Para essas substâncias todas também, existe um horário adequado? Eu, por exemplo, na minha maneira leiga de pensar, nós estamos aqui com 2 profissionais, então vamos colocar todas as nossas dúvidas, que certamente serão dúvidas da maioria das mulheres, não é? Faz diferença se eu tomar, por exemplo, uma proteína à noite ou de manhã, se eu tomar fora dos horários da refeição? O que deve ser observado, né, para que a gente erre menos e otimize o nosso plano alimentar? Pronto. Normalmente não é comer, vamos dizer assim, não é comer do jeito que a pessoa acha que deve, né? Precisa ter ali um padrão alimentar. Então, café da manhã... Então, entre 8 e 9 horas da manhã ali, um lanche da manhã, almoço, meio-dia, um lanche da tarde às 4 horas da tarde e o jantar às 7, 8 horas da noite. Então, evitar beliscos também é importante, né? Então, lancha naquele horário exato ali, naquele horário ideal. E de suplementação, normalmente eu gosto de trabalhar com horários que a mulher lembre de tomar, porque às vezes está na correria ali do dia louca, que bota ali no meio da manhã, mas eu estou no trabalho, estou na reunião, como é que eu vou lembrar? Então, momentos estratégicos é alinhado à rotina da mulher, é muito importante. Pois, muito bem, gente, não é uma tarefa fácil, essa disciplina é algo que, assim como tudo na vida, né, tem uma construção, essa disciplina nessa fase, ela é fundamental, e quanto mais você conhece de si mesmo, mais fácil para o profissional que te acompanha, para você chegar e dar o relato conforme deve ser dado, né, doutor? Uma coisa importante também, e completando o que a Vanessa falou muito bem, é a gente alinhar para aumentar a absorção de cada nutriente que a gente está fazendo. Por exemplo, a gente vai fazer uma suplementação de vitamina. O que é que eu gosto muito? Separar as hidrossolúveis das lipossolúveis, até porque a absorção delas difere de acordo com a distância da alimentação. Quando você junta as vitaminas que são solúveis em gordura, D, E, K e A, é preferencial que você ingira após uma alimentação. Por quê? Porque você vai aumentar a produção de enzimas que digerem gordura e aumentar a absorção dela. Tem um exemplo aí de algumas. O ômega 3. D, E, K e A. D, E, K e A. K e São A. as vitaminas lipossolúveis. Por exemplo, vitaminas do complexo B e vitamina C, que são hidrossolúveis, que, como você falou no início, pode ser uma suplementação cara que sai mais no xixi, que fica menos armazenada. É ideal que você tenha uma distância maior da alimentação. Se você vai ingerir, por exemplo, eu gosto muito também de pool de aminoácidos, porque você tem a proteína do colágeno, que eu gosto muito para mulher na menopausa. Essa questão do lácteo, eu acho que é algo individual. Tem pessoas que são mais intolerantes, tem pessoas que nem tanto, mas você reduzir, por exemplo, o leite em si é algo importante, porque a caseína é uma proteína que inflama mais, principalmente mulheres, que já têm intestinos com mais disfunções, e a queda dos hormônios piora isso, porque o que acontece com a mulher na menopausa? A gente já falou tudo isso e viu que é muito importante a absorção proteica para o ganho de massa muscular. Os aminoácidos, vamos lembrar lá de química básica, são ligados por ligações peptídicas e formam as proteínas. Para a gente quebrar essas ligações peptídicas, a gente precisa de uma enzima chamada de pepsina. A pepsina do estômago só age em pH extremamente ácido, pH abaixo de 2,5. Quem faz esse ácido clorídrico é a célula oxídica, e na mulher quem estimula isso é o estrogênio. Então a mulher na menopausa, ela já tem uma queda na acidificação do suco gástrico. O que é que isso faz? Com que ela digira mal proteína nessa primeira fase, aí a proteína passa mal digerida para o intestino. Isso aumenta a putrefação, isso aumenta a fermentação, dá mais gases, mais distensão, mais refluxo. Então, melhorar essa acidez é algo que as nutricionistas fazem brilhantemente, e é muito importante, porque senão você não vai absorver bem proteína. Você vai ter mais sintomas gastrointestinais, mais distensão, e não ganha massa muscular. Então, veja como um todo é muito importante. Outra coisa importante que as pessoas esquecem é mastigar direito. Nosso estômago não tem dente não, gente. Então, se você come muito rápido na vida do dia de hoje, para que a enzima digira, precisa que a proteína esteja triturada. Então, se você não mastiga pelo menos de 15 a 20 vezes a carne que você colocou na boca, e você engole um pedaço quase inteiro, como eu vejo as pessoas hoje engolirem a comida, não vai digerir. Às vezes não é falta de enzima digestiva, não. É porque o estômago não tem dente.
Então, a gente precisa tomar consciência desses pequenos detalhes para facilitar o funcionamento do nosso sistema digestivo e do nosso sistema absortivo. Porque, às vezes, o que está fazendo alguém não ganhar massa muscular é simplesmente que ela não mastiga bem. Vocês já pararam para pensar isso? Mas quando a gente passa a analisar tudo detalhadamente, a gente tem que ensinar as pessoas hoje até a mastigar. Porque hoje as pessoas esqueceram disso. É um pequeno detalhe que vai fazer toda a diferença. Então, é muito importante. Outra coisa, pool de aminoácidos, que é algo importante para a suplementação, e às vezes é bom você variar. Porque assim, eu tiro isso pro lado de casa. Proteína, se não tiver um sabor palatável, mulher não come. A minha esposa é paciente de Vanessa. Luciana é paciente de Vanessa. Então, Vanessa sabe que se passar uma proteína que o sabor não for muito agradável, ela não come. E aí o que acontece? Sobra o potão lá pro marido tomar, que a gente não vai desperdiçar, né? Que é caro. Olha, eu tomo. Pode até não ser bom, mas se fizer bem para minha saúde, eu vou tomar. Mas quem atende mulher sabe que não é assim, né, Vanessa? Então, verdade. um pool de aminoácidos às vezes facilita porque fica como se fosse um suquinho, é mais ralinho, é mais fácil de beber, absorve mais rápido. Então, assim, 30 minutos você absorveu, é uma outra estratégia, mas o pool de aminoácidos, toda vez que você ingere aminoácido, tem que ser distante da comida. Por quê? Porque a comida junto diminui a absorção. Então, essas estratégias que elas fazem muito bem e ensinam são importantes, por exemplo, para aquela pessoa que acha que leu na internet e está tudo bem, e aí toma, e aí, às vezes está gastando dinheiro porque não absorve de maneira adequada, porque até o horário que você toma e a combinação com que você faz vai influenciar nesse processo de absorção. Gente, o autoconhecimento ele é muito importante, essa autoobservação. Eu fico pensando, enquanto você explicava, eu ficava pensando aqui comigo. As mulheres, às vezes, não trilham um caminho mais seguro porque começam a conversar assim. Bom, eu já não consigo mais ir para a academia, eu estou me sentindo cansada, então a troca que ela faz é errada. Ela deixa de fazer a atividade porque ela está se sentindo cansada. Ela não vai atrás da resposta para o cansaço dela para não deixar a atividade física. A mesma coisa vale para cabelo, pele, unha. Ela investe em produtos caríssimos para o cabelo, para a unha, os cremes para passar na pele, mas não vai saber qual é a deficiência nutricional que está causando aquela situação. Então, para tudo de irregular, de anormalidade que começa a acontecer com o nosso organismo, existe uma preocupação, não uma preocupação, existe uma atenção nesse sentido e procurar a ajuda de um nutricionista, de um médico que possa te colocar em condições normais, né, de levar a sua vida, porque essa coisa de que isso é normal, isso é da idade, você não quer estar tão bem assim aos 60. Sim, eu quero estar bem, sim, aos 60, aos 50, aos 60, aos 70, e é possível que você esteja assim, né? Sem fazer muito milagre. Eu imagino que no primeiro momento para você, no seu consultório, Vanessa, deve ser mais no intuito desse diálogo de explicação para a mulher, o que acontece para as consequências desse declínio hormonal, né? E de que forma você pode corrigir isso de uma forma segura, individualizada e segura. Eu acredito que muitas mulheres nessa fase, elas precisam ter mais conhecimento, buscar mais conhecimento. Porque muitas acham que chegar na menopausa é ali chegar na pior fase da vida dela. E não é bem assim. Então, às vezes, ela não sabe que existem vários mecanismos ali que possa melhorar a qualidade de vida, possa realmente trazer mais vitalidade para aquela mulher. Então, a falta de conhecimento é que gera e leva essas mulheres a não ter realmente uma vida mais ativa, né? Então, em consultório, normalmente falo, e eu preciso organizar a vida dessa mulher também em relação ao que ela precisa fazer no dia a dia. Então, a alimentação adequada ali ao decorrer da vida dela, da rotina dela, mostrar o quanto é importante um treinamento de força, equalizar e organizar o sono daquela mulher, porque muitas vezes, devido à queda do declínio hormonal, o sono também é impactado nessa fase, então a mulher ela não consegue dormir tão bem, não conseguindo dormir bem, o dia dela é péssimo, tá? Então ela não consegue ter o rendimento que ela queria realmente. Então tem vários nutrientes também que a gente pode melhorar a qualidade de sono dessa mulher, como melatonina, magnésio inositol e melhorar a questão também da atividade física, buscar o que ela realmente gosta. Então, a orientação que eu normalmente prego ali em consulta é que a gente reorganize esses pilares e principalmente modulação de cortisol.
tá? Então, nesse período, a mulher, ela fica muito estressada. Então, é muita demanda, né? A mulher é multifunções ali no dia a dia. Então, é filho, é marido, é família, é trabalho. Então, como é que a gente pode organizar também essa questão do estresse no dia a dia? Até porque o cortisol é um hormônio catabólico. Então, a mulher, às vezes, está fazendo um treinamento bacana ali, está se alimentando bem, mas está com o nível de estresse lá em cima. Então, nada disso ali vai fazer sentido se a gente não conseguir também modular esse estresse. Estresse oxidativo, né? Pensa nesse nome, porque você já vai controlar isso, porque a gente fica muito preocupada, né? Com As rugas, com as rugas. Exatamente. Os antioxidantes estão presentes aí não só em alimentos, como também em cosméticos. Entretanto, a gente se esquece de nos proteger no sentido de controlar as suas emoções, não se preocupar demasiadamente com problemas que não estão ao seu alcance de resolver. Entender que para tudo tem um tempo também, né? Você não pode absorver tudo. E você falou, aliás, logo no começo que eu introduzi aqui, né? Uma estimativa que a gente trouxe das mulheres de 50 a 64 anos que não só fazem muito menos atividade física e um percentual ainda maior que não fazem treinos de resistência, o que é muito importante também nessa fase, né? É diferente a prescrição para uma pessoa que quer uma performance maior, que quer um treino resistido? É mais indicado um treino resistido? É mais indicado o treino resistido. Por mais que muitas mulheres não gostem, depois dos 40 anos, principalmente, ele é necessário, tá? Porque o que vai realmente construir músculo é você fazendo treinamento de força. Então, é necessário... E não é hipertrofia, porque mesmo que você queira, é muito difícil você hipertrofiar a ponto de ficar com o corpo... não vai ficar volumosa, não. Isso é um mito, tá? Então, assim, é para realmente conseguir ter um ganho de massa muscular adequado para aquela mulher. Então, treino de força, sim, é o principal. E modulação do cortisol também é muito importante, né? Do estresse, porque o cortisol, por ser um hormônio anticatabólico, e ele piora a questão da resistência insulínica, que já tem muito expressivo aí na mulher na menopausa. Então, se a mulher consegue fazer um treinamento efetivo, o músculo é um órgão que tem mais receptor de insulina. Então, acaba melhorando essa resistência insulínica também nessas mulheres. Então, por isso que o treinamento de força também é muito importante. Quem não aí chegou no seu médico, depois, como você falou, eu sempre ia ao médico, é sempre a mesma coisa. Aí, de uma hora para outra, plá, dá uma desmoronada, né? Nessa desmoronada que a situação dava, eu mesma fui questionada uma vez. Olha, você está quase com pré-diabetes com os meus níveis. E tudo absolutamente normal na minha forma de me alimentar, de praticar atividade física. Aí é o seu organismo já sentindo o declínio hormonal e com dificuldade de processamento dos açúcares mesmo, né? Exato. Eu procuro evitar açúcar em quase tudo, eu não adoço nada, mas os alimentos por si só já tem um açúcarzinho, a frutose, os carboidratos, enfim. Simples. Então, é uma conta que a gente mal se dá conta, mas é importante que a gente atente para isso, né? Total. Por isso que manter uma alimentação equilibrada também nessa fase da vida é muito importante. Então, não é só sono, nunca é só uma coisa em específico, né? Um conjunto de fatores que vai dar uma alavancada realmente na saúde dessa mulher. Essa suplementação, nós estamos falando aqui de questões emocionais, né? Do estresse, das deficiências nutricionais, da dificuldade de absorção de algumas vitaminas. Essa suplementação que você prescreve, por exemplo, se a gente chegar na Singular Pharma com uma única prescrição, dá para a gente condensar tudo numa cápsula só ou algumas substâncias não se misturam? Às vezes você tem que não se mistura. Então você tem mesmo que ter vários potinhos. Precisa, é necessário. Ó, gente, esses potinhos você entenda como um prato gostoso, viu? Principalmente quando o Eu tenho falou, vários potinhos. algumas vitaminas específicas em momentos específicos, né? O regulador também intestinal, então probiótico, né? Precisa ser tomado longe das refeições para ter uma ação mais eficiente. Então, sim, é necessário horários diferentes aí na hora de tomar a suplementação. Isso aí é imprescindível. E principalmente em cápsula, tá? A gente precisa ali selecionar as cápsulas, dar uma separada, antioxidantes, de vitaminas, minerais. Ok. É necessário. Ok, combinado. Doutor Jorge Valente, quais são os prejuízos para uma mulher que não consegue ainda absorver essa informação como máxima mesmo nesse período, que é o ganho de massa muscular? Quais são as consequências da falta dessa massa magra para as mulheres nesse período da menopausa? O que isso pode comprometer em outros aspectos da saúde da mulher?
A queda da massa magra pode comprometer a saúde como um todo. A gente, quando analisa alguém na menopausa, a gente tem todos aqueles pilares de que a gente precisa manter bem para que ela tenha saúde. O sono, o intestino, a energia, a imunidade, a libido, a saúde mental. E em todos esses aspectos, a preservação da massa magra é positiva. Então, assim, quando eu ouço isso que você falou, alguém ficar com medo de ficar igual um fisiculturista, eu dizer assim, minha filha, fique tranquila. Vai ter que lutar muito para chegar aí. Eu tô lutando para você não perder massa magra. Você acha que vai ganhar para ficar daquele jeito? Não vai. E assim, é por isso que também é muito importante, quando pertinente, quando não há contraindicação, a reposição hormonal. Ela acabou de falar uma coisa muito importante, que é a resistência insulínica. A insulina e o cortisol são 2 hormônios que a gente precisa manter em equilíbrio nessa fase, porque deles depende a nossa saúde como um todo. Ninguém ganha peso com a insulina normal. Não existe obesidade sem resistência insulínica. O que existe é resistência insulínica mal diagnosticada. E o principal sensibilizador do receptor de insulina para a mulher é o estrogênio. O estrogênio tem mais de 400 funções no corpo feminino. Quem regula a distribuição de gordura no corpo feminino é o estrogênio. Se você está no menacme, que é a fase reprodutiva, e você começa a ganhar peso, o estrogênio desvia essa gordura para onde? Para o bumbum e para a coxa. Exato. Então, a não ser que você chegue num quadro de obesidade que ganhou demais, aí vai chegar no abdômen. Mas o primeiro lugar é esse. Qual é um dos sinais que a mulher está chegando no climatério menopausa? Doutor Jorge, eu nunca tive essa barriga. Olha, agora eu estou começando a acumular gordura na barriga, porque a queda do estrogênio é que faz isso. Você passa a ter um acúmulo de gordura abdominal masculino, ou seja, sem estrogênio, que é gordura na região do abdômen. O estrogênio é que faz essa cinturinha, ele vai embora, a cinturinha vai também. O que faz a curva feminina é o estrogênio. Então, é por esse motivo que você tem um aumento significativo de doença cardiovascular, aumento de gordura visceral. Exato. E de gordura na região abdominal, de circunferência abdominal, imputa em aumento de risco cardiovascular. O estrogênio é o hormônio mais cardioprotetor que a mulher tem. Abaixo dos 50 anos, o risco de doença cardiovascular é 16:1, homens e mulheres. De 50 aos 60 cai para 5, acima dos 75 inverte, a mulher aumenta se não faz reposição, mostrando como o estrogênio é importante para essa mulher. Então, se você não tem massa muscular, é um sinal de que o seu estrogênio e também, de maneira fundamental, a sua testosterona está caindo. E a gente precisa, desmistificar uma coisa. Não existe hormônio feminino nem masculino. Existe hormônio humano que tem concentrações diferentes em homens e mulheres. Homens têm muito mais testosterona que as mulheres e muito menos estrogênio. Mulheres têm muito mais estrogênio e muito menos testosterona. Mas todos os hormônios são importantes em todos. Ou seja, a mulher precisa de testosterona para ter massa muscular, para ter libido, para ter saúde mental. A testosterona é o hormônio mais antidepressivo que a gente tem. Uhum. E se a gente for levar em consideração saúde mental, existe um aumento de 35% de depressão e ansiedade com a entrada do climatério menopausa. Se você não corrige o cortisol, como a Vanessa disse, como é que você vai ganhar massa muscular? O aumento do cortisol, pense, cortisol tem uma forma similar ao corticoide. Quando você tem muito corticoide, você faz o quê? Você ganha peso, você fica inchado, porque o cortisol retém líquido. O cortisol aumenta o depósito de gordura, por quê? Porque ele faz resistência insulínica. Nossa, tá tudo caindo igual uma ficha, assim, ó. Pra mim também. As respostas estão vindo todas. Então, controlar o estresse é fundamental. Por isso que uma noite de sono bem dormida é importante. E por isso uma coisa que eu esqueci de falar, que o horário de comer é importante. Pense que, assim, à noite foi feito para proteína, mas proteína de rápida absorção. Por que isso? Se você, por volta de 1h da manhã, que é o horário que você produz melatonina, tiver com o estômago cheio, o fluxo está todo desviado para isso, você não produz melatonina, claro, você não vai ter sono de qualidade. Melatonina não entra, não tem espaço para ela. Então, se você vai comer carne vermelha à noite, que demora às vezes até 8 horas a digestão, é muito mais fácil disso acontecer. Então, de noite, um peixinho, um ovo, um whey. Então, assim, isso as nutricionistas sabem fazer de maneira brilhante. Não é tirar a proteína da noite, como algumas pessoas querem fazer. Você precisa desse somatório de aportes para que chegue naquela quantidade adequada. É você saber
qual tipo de proteína ingerir à noite. Uma proteína de mais rápida absorção e digestão, para não impactar, inclusive, na qualidade do seu sono. Gente, não se preocupe não, viu? Essas informações aqui não é para cair tudo de vez. Esse material vai estar compilado. Nós teremos um congresso em setembro para que essas informações sejam melhor absorvidas. Eu já vou falar sobre ele, mas eu vou só finalizar com uma pergunta aqui para... Outubro. Isso, em outubro, isso. Em outubro, nosso congresso, o Connect, vai ser em outubro e essas informações estarão todas compiladas nesse mês de outubro, dias 25 e 26, já vou falar logo, dias 25 e 26 de outubro. Os melhores especialistas em longevidade saudável estarão reunidos aqui em Salvador. É uma iniciativa da Academia da Menopausa, junto com a Singular Pharma, e eu acho que já dá para ir lá no site, fazer a sua inscrição e se preparar, se organizar para isso. O público leigo e também os profissionais da área de saúde. Fica a dica para vocês. Agora, você falou uma coisa muito importante também, que foi da saúde sexual das mulheres. As mulheres reclamam muito de falta de libido. Mas muitas, ainda que tenham libido, têm a questão do ressecamento, que também acho que a partir de uma suplementação ou de orientação nutricional, ela pode corrigir essa falta de lubrificação, que às vezes ela opta em diminuir a qualidade da vida sexual dela em detrimento do desconforto que ela sente. Precisamos melhorar isso também. E em questão alimentar, otimizar mesmo a questão dos micronutrientes ali como um todo, né? Então, ter uma boa hidratação ao decorrer do dia, não esquecer do consumo de água ao decorrer do dia. Essa questão da lubrificação tem muito da questão hormonal envolvida também, então precisa sim o nutri ali estar junto com o ginecologista, junto com o médico, para ter uma abordagem mais definida para aquela mulher, porque aí sim a gente consegue melhorar toda essa qualidade. Mas não tenha dúvidas que a questão hormonal vai impactar muito nessa questão da lubrificação da mulher. Certo. E a reposição hormonal, né, o que for prescrito pelo médico em termos de reposição hormonal, em absoluto tem alguma dissonância com a reposição de nutrientes, com a necessidade de uma suplementação em outros níveis, que não os hormonais. As coisas andam juntas. Sim, total. Andam juntas, tá? Ok. Tem que ter essa conversa aí bem alinhada. Ok. Bom, gente, agora no nosso quadro Mais Pausa, que é um oferecimento do Connect, que é esse que eu acabei de falar, que é um congresso que vai acontecer em outubro, nos dias 25 e 26, aqui em Salvador, reunindo especialistas do Brasil e do mundo inteiro, como convidados para falar sobre longevidade saudável, sobre qualidade de vida. Então, nesses dias, as inscrições já estão abertas, 25 e 26 de outubro, no www.connectsalvador.com.br, o endereço está aqui para vocês. E acompanhem também os conteúdos que nós estamos produzindo nesse período na Academia da Menopausa, @Academia da Menopausa. Sigam também o nosso canal no YouTube e as plataformas de streaming, porque nós vamos dar uma rasteira nessa menopausa para provar que é possível envelhecer com qualidade de vida, com disposição, com energia, extraindo o melhor dessa fase. E agora eu quero fazer uma perguntinha para vocês no nosso quadro Mais Pausa de hoje. Se fosse para vocês assim elegerem uma situação da vida de vocês que precisasse mais pausa, seria uma mais pausa para se divertir, para curtir, ou mais pausa para se aprimorar? No seu caso, Leca, como seria? Mais pausa para me aprimorar. Sou muito estudiosa, eu gosto de estudar e esse tema, por exemplo, é um tema que me atrai muito e que eu preciso, eu sinto a necessidade de aprender para poder entender melhor como isso vai me beneficiar, como nadadora e como mulher de 50 anos. E no seu tempo de mais pausa, seria em que momento? Eu acredito que a mulher precisa sempre ter um autoconhecimento dela, né? Principalmente nessas fases, porque a mulher passa por vários ciclos de vida. Então, ali tem a menarca, que são momentos mais marcantes, assim, para a mulher, né? Tem a fase que ela se prepara para a gestação, tem um período ali que ela vira mãe e tem um ciclo aí da menopausa. Então, a mulher precisa se entender, né? Todos os ciclos da vida. E principalmente a partir dos 40 anos aí, porque é na menopausa que dá uma reviravolta na vida da mulher completamente. Ela precisa de muito mais conhecimento. É um momento que a mulher precisa se olhar um pouco mais, com um olhar de carinho, de autocuidado, né? Captar o máximo de conhecimento que puder, ter uma ajuda ali multidisciplinar de um médico, de um nutri, até de uma terapia também nesse momento, porque muitas mulheres elas não conseguem lidar com esse boom, essa oscilação hormonal muito grande e acham que estão ficando até, de
descompensadas, assim, normalmente, às vezes ali é o hormônio. Então, se a gente consegue ali uma equipe multi ali direcionando e acompanhando essa mulher, ela vai entender que ela pode muito mais do que ela imagina ali. Exatamente. A gente até se despede da fase reprodutiva, mas da produtiva... Produtiva jamais. Não. Vanessa, Leica, muito obrigada. Dr. Jorge Valente, como sempre, nós estaremos em outros episódios juntos. Muito obrigada, foi ótimo. Até o próximo.